E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nessa quinta-feira, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma bela rodada, foi uma rodada marcada por alguns reencontros, né? Tivemos alguns jogadores reencontrando suas antigas torcidas. Foi uma rodada que tivemos bons jogos, tivemos o Miami voltando a vencer depois de muito tempo, tivemos o Cleveland quase perdendo para o Lanterna. Ê, Cavaliers, hein? Mais uma vitória do Clippers, tivemos um ótimo jogo entre Thunder e Denver. Foi uma rodada bem boa e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um dos jogos. Antes, peço para que você deixe seu like, né, que é muito importante, e se não for inscrito, peço para que se inscreva para não perder nenhum vídeo novo, meus amigos. Vamos lá. Vamos começar falando sobre Chicago Bulls e Charlotte Hornets. O Bulls precisava muito vencer, né, depois daquela derrota feia para o Toronto, uma derrota inesperada. Chicago precisava vencer para retomar a moral e conseguiu. Não convenceu, não foi uma vitória convincente, mas foi uma vitória, 117-110. O Kobe White teve uma belíssima atuação, talvez o melhor jogo dele na temporada, foram 35 pontos, 7 rebotes e 9 assistências para o Kobe White. Chicago, com essa vitória, chegou a 23 na temporada, campanha 23-26, continua ali, né, na zona de play-in. Quero até ver como é que ficou a classificação do leste depois da rodada de ontem. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Chicago tá aqui na 9ª colocação, né? Abriu 3 jogos do Hawks e 4 do Brooklyn. Chicago bem. E vitória importante, cara. Vitória importante. E tomara que o Bulls volte a engatar aquela boa sequência. Chicago agora tem passado por, né, um momento de oscilação. Tem que ver o que vai acontecer com o time até a trade deadline, se vai trocar alguém, se vai manter todo mundo. Mas ontem foi uma vitória importante, Já o Hornets segue perdendo, 36ª derrota do time e ladeira abaixo, né? O Hornets é ladeira abaixo, rapaziada. Falando agora sobre Cavaliers e Detroit Pistons. O Cavs, como eu já adiantei, venceu, mas assim, né? Quase perdeu para o Pistons. O Cavs teve a volta do Darius Garland depois de muito tempo. O Cavaliers jogou com o Darius Garland, com Evan Mobley, com Donovan Mitchell, né? Jogou ali com a galera. Mas mesmo com todo mundo de volta, Cavs não jogou bem. Me arrisco a dizer que de dezembro para cá, do meio de dezembro para cá, esse foi o pior jogo do Cavaliers, viu? Apesar da vitória, foi o pior jogo do Cavaliers. Jogou muito mal, jogou com a bunda, a verdade é essa, mas conseguiu vencer por 128-121, muito graças ao Donovan Mitchell, que no quarto período foi espetacular, né? O Mitchell meteu 20 pontos no quarto período e evitou a derrota, né? Terminou com 45 e ainda distribuiu 8 assistências. E se não fosse o Donovan Mitchell, o Cavaliers tinha perdido para o Lanterna. Mas no fim venceu. 29ª vitória do Cavs, campanha 29-16. Cavs segue na parte de cima do leste. Já o Pistons segue, né, lá na lanterninha da Conferência Leste com 41 derrotas. Mas, ó, vitória culposa do Cavaliers, viu? Vitória culposa. Quem venceu e aí sim convenceu foi o Clippers. O Clippers encarou o Washington Wizards sem o Paul George, mas mesmo sem ele, o Clippers venceu e venceu bem por 125-109. Vitória bem tranquilinha. Kawhi e Harden foram os grandes nomes do time. 31 pontos para o Kawhi e 25 para o James Harden. Vitória protocolar, 31ª vitória do Clippers na temporada. Clippers segue, né, em busca do topo da Conferência Oeste. Já o Wizards segue, né, na parte de baixo do leste com 38 derrotas. Quem voltou a vencer ontem, como eu já adiantei na introdução, foi o Miami Heat, cara.
Depois de sete derrotas seguidas, o Miami voltou a vencer um jogo, cara, encarando o Sacramento Kings. O Miami teve uma das suas melhores atuações nos últimos tempos e venceu por 115-106. Foi um bom jogo do Miami, viu? Foi um bom jogo do Miami, foi um jogo onde o Heat conseguiu controlar muito bem o ritmo da partida. Gostei muito da defesa do Miami ontem. Miami conseguiu dar uma boa limitada no volume ofensivo do Kings, que costuma ser sempre muito alto. Gostei muito da movimentação de bola do Miami no ataque. Foram 40 assistências distribuídas ontem. O time rodou bem a bola, encontrou bons arremessos. Gostei muito, cara. Gostei muito do jogo do Heat, né? Foi uma das melhores atuações do Miami em muito tempo, cara. Em muito tempo. 25ª vitória do Miami, destaques do time Butler e Josh Richardson. Butler terminou com 31 pontos e 10 de 14 no field goal, jogo muito eficiente do Butler, e o Richardson terminou com 24 pontos, com 6 bolas de 3 convertidas. Para além deles, vale destacar Terry Rozier, Adebayo e Tyler Hero. Os 3 combinaram para 23 assistências e só 4 turnovers. Foram bem importantes ali na construção do ataque. Pelo lado do Kings, que sofreu sua 19ª derrota, destaque para o Domantas Sabonis. Mais um triple-double para o Sabonis, 19 pontos, 17 rebotes e 13 assistências. Boa vitória do Heat. Vamos ver se o time, né, volta a embalar uma sequência de vitórias. Na verdade, vamos ver se pela primeira vez embala uma sequência de vitórias, porque faz muito tempo que isso não acontece. Pode ter acontecido no começo da temporada, não tô me lembrando, mas se eu não me lembro, é sinal de que faz muito tempo que o Miami não engata uma sequência de vitórias. Então, vamos ver se o time agora reage, porque precisa reagir na temporada. Vamos lá, seguindo, falar sobre Pelicans e Houston Rockets. O Pelicans viajou para Houston para encarar o Rockets, não teve o Zion Williamson, mas mesmo assim conseguiu vencer por 110-99. Não foi um jogo fácil para o Pelicans, o Houston engrossou o caldo, o Jalen Green jogou muito bem, 31 pontos para ele, mas no fim ali o Pelicans foi superior, o Valanciunas fez um quarto período excelente, 11 pontos no quarto período, terminou com 25 e 14 rebotes. Brandon Ingram jogou muito bem, 24 pontos e 10 rebotes para ele. E o Pelicans conseguiu sua 27ª vitória, campanha 27-21. E o Houston sofreu mais uma derrota, campanha 22-25. Quem venceu sem muitas dificuldades ontem foi o Minnesota. Minnesota encarou o desfalcado Dallas Mavericks e venceu com tranquilidade 121-87. O Dallas jogou sem todos os seus titulares e aí o Minnesota se aproveitou, o Minnesota dominou o Dallas na defesa, conseguiu capitalizar muito bem em cima do garrafão, né, esburacado do Dallas e venceu sem muitas dificuldades. 34ª vitória do Minnesota na temporada, 22ª derrota do Dallas Mavericks. Destaque do Minnesota, Karl Anthony Towns, 29 pontos e 9 rebotes para o Towns. Orlando Magic viajou para o Texas para encarar o Spurs, venceu por 108-98, mas poderia ter vencido de forma bem mais tranquila, cara. O Orlando chegou a abrir 19 pontos no jogo. Depois ali do terceiro quarto, o Orlando abriu 19. Só que ali no quarto período, o Magic deu uma dormida e quase entregou. Quase entregou, o Spurs botou uma pressão danada no quarto período, né? Vou até pegar aqui a parcial para falar para vocês, ó. O Orlando fechou o primeiro quarto perdendo, né, por 30-27, depois venceu o segundo quarto por 30-21, venceu o terceiro por 34-21, só que no quarto período tomou um 26-17. Tomou uma pressão danada. Eu achei que a entregada ia acontecer, porque o Orlando tem tido uma dificuldade enorme em fechar jogos recentemente, só que não aconteceu. Banchero, Franz Wagner impediram ali a entregada
e o Magic venceu, 25ª vitória do Magic na temporada, 38ª derrota do San Antonio Spurs. Pelo lado do Magic, Wagner e Banchero foram os destaques. Paulo, 25 pontos, Franz Wagner, 20 pontos. Pelo lado do Spurs, destaque Victor Wembanyama, 21 pontos, 8 rebotes e 5 blocos para o nosso querido ET. Vamos agora falar sobre os últimos 3 jogos da rodada, começando com Thunder e Denver. Isso aqui foi jogaço, hein? Esse aqui foi jogaço, apesar dos desfalques, as duas equipes tiveram ali desfalques, o Denver não teve, o Nikola Jokic por conta de um problema nas costas, inclusive gostei muito da line-up que o Michael Malone colocou em quadra, sem ter o Jokic, ele puxou o Aaron Gordon para 5 e montou ali uma formação small ball, gostei muito, muito mesmo dessa ideia do Michael Malone, deu muito certo. Denver não teve o Jokic e o Thunder não teve o Jalen Williams. Jalen Williams não jogou, então as duas equipes tiveram desfalques, mas mesmo com desfalques, os dois times jogaram muito bem e entregaram um ótimo jogo que foi vencido pelo gigantesco. Ah, moleque, não tem jeito. O Oklahoma venceu 105-100, mas não foi fácil, foi um jogo bem duro. O Denver dominou o primeiro quarto, o Denver foi bem superior, Aaron Gordon, Jamal Murray tiveram uma produção muito boa e fizeram o Denver fechar a primeira parcial vencendo por 9. O ataque do Thunder não funcionou bem no primeiro quarto, tirando o Shai, que jogou bem, o resto do time não funcionou, o próprio Chet fez um primeiro quarto bem ruim e isso acabou prejudicando muito o Oklahoma. No segundo quarto, o Thunder melhorou bastante, o Chet finalmente entrou no jogo, o banco do Thunder entrou muito bem, e aí vale um destaque especial para o Aaron Wiggins e para o Vasilij Micic. Os dois entraram bem pra caramba no segundo quarto, fizeram a diferença. O Shai seguiu muito bem e o Thunder venceu a parcial por 28-23 e foi pro intervalo perdendo por apenas 4. No terceiro quarto, o Oklahoma virou o jogo, o Chet dominou o garrafão no terceiro quarto, conseguiu fazer muito bom uso da sua vantagem física. O Shai continuou entregando muito no ataque e o Thunder virou o jogo depois de vencer a parcial. E aí, no quarto período, meu amigo, foi loucura. Foi loucura. O Denver começou o quarto período melhor, com o Aaron Gordon produzindo bem. O Thunder conseguiu reagir e abriu 13 de vantagem. Só que aí o Denver pressionou, o Denver se manteve firme e conseguiu diminuir para 1 ponto, faltando cerca de 1 minuto para terminar o jogo. Só que no minuto final, o Oklahoma foi muito bem, foi muito maduro, colocou a bola na mão do Shai e do Chet, e faltando ali um pouco mais de 20 segundos para o jogo acabar, o Chet matou uma bolaça de 3 que acabou com o jogo. Meio que foi a dagger ali, e o Thunder conseguiu garantir a sua 33ª vitória na temporada, campanha 33-15, e o Denver sofreu sua 16ª derrota, campanha 33-16. Mas foi jogaço, velho. Foi jogaço pelo lado do Thunder. Os destaques foram o Shai com 34 pontos, o Chet Holmgren com 18 pontos, 13 rebotes, 5 bloqueios e 3 bolas de 3, e o Vasilij Micic jogou muito bem, teve minutos valiosos vindo do banco, 12 pontos e 5 assistências. Pelo lado do Denver, o destaque vai para o Aaron Gordon, mesmo jogando numa posição que não é a comum para ele, jogou muito bem, terminou com 16 pontos, 13 rebotes e 7 assistências. Cara, gostei muito do jogo, viu? Jogo bem pegado, o Michael Malone soube lidar muito bem com a ausência do Nikola Jokic, e aí tá a diferença do grande time, do grande treinador. O grande treinador, quando não tem uma peça importante, consegue se adaptar, consegue fazer o time render mesmo sem essa peça. Tem algum jogador hoje que tem um impacto maior do que o Nikola Jokic no Denver? Cara, é difícil você achar alguém com impacto maior que o Jokic tem no Denver. O Jokic, ele faz tudo no Denver. Ele é o sistema do Denver. Só que mesmo numa noite sem esse cara, o Denver competiu contra um dos melhores times da temporada, jogando fora de casa. Então, o Michael Malone ontem, ele deixou muito claro por que ele é um treinador de elite.
Só um treinador de elite consegue fazer o que ele fez ontem. Fazer um Denver jogar muito bem contra um grande time sem o seu melhor jogador. Parabéns, Michael Malone. Jogou muito bem. Não saiu com a vitória, mas o Michael Malone foi um vencedor na noite de ontem, porque ele provou de novo o porquê que ele tem que ser considerado um dos melhores treinadores da NBA. E eu durmo com a consciência tranquilinha, porque eu sempre falei que ele era pica. Sempre falei. Tanto que na tier list que eu fiz dos treinadores, eu botei ele lá na elite sem pensar duas vezes. Mas tem gente que discorda. Teve gente que falou que eu tava maluco, que eu tava superestimando o cara. Cadê vocês? Cadê vocês agora? Quero ver se vai aparecer. Vamos lá, para fechar o vídeo, vamos falar sobre os dois grandes reencontros da noite, né? Ontem, Kevin Durant e Damian Lillard reencontraram suas antigas torcidas, começando com o reencontro do Durant. Depois de ser trocado para o Phoenix Suns, o Durant ainda não havia jogado no Barclays Center. Não havia jogado, e ontem foi a primeira vez que ele reencontrou a torcida do Brooklyn. Foi muito bem recebido, né? Teve ali algumas vaias, mas a maioria dos torcedores aplaudiram e ovacionaram Kevin Durant. E eu vou te falar uma coisa. Ontem o Durant deixou a torcida do Nets com saudades, porque o que ele jogou ontem foi sacanagem. O Durant foi o grande nome da vitória do Phoenix por 136-120. Falar sobre o jogo aqui. Nos primeiros minutos, o Brooklyn foi melhor. Tá? O Brooklyn começou o jogo muito bem, conseguiu abrir uma pequena vantagem, só que o Phoenix Suns, aos poucos, foi entrando no jogo e ali no final do primeiro quarto conseguiu tirar a diferença. No segundo quarto, o equilíbrio se manteve, o Phoenix e o Brooklyn ficaram ali se alternando na liderança, só que ali na reta final, o Phoenix deu uma apertada ali no passo, né? Pisou ali no acelerador e conseguiu levar 3 pontos de vantagem para o intervalo. E a partir do terceiro quarto, só deu Phoenix. Depois ali de uns 3, 4 bons minutos do Brooklyn, no terceiro quarto, Phoenix Suns assumiu totalmente o controle do jogo nos últimos 5 minutos. Colocou uma run de 22-7, abriu uma boa vantagem e não olhou mais para trás. No quarto período, o Brooklyn até tentou reagir, mas o Phoenix fechou muito bem o jogo e garantiu sua 28ª vitória na temporada e fez o Brooklyn sofrer sua 28ª derrota. O destaque da noite, Kevin Durant, né, meus amigos? 33 pontos, 5 rebotes e 8 assistências para o Kevin Durant. Durant ontem jogou muito bem, chutou a bunda do seu ex-time e fez valer a lei do ex. Mas, mesmo com ele acabando com o Brooklyn, a torcida do Nets ainda mostrou muito carinho pelo Durant ali na despedida, quando ele estava indo ali para o vestiário. Alguns torcedores falaram ali o nome dele, gritaram o nome dele, ele foi lá, cumprimentou a galera. Então, foi muito legal ver o respeito da torcida do Nets pelo Kevin Durant, que, dentre os membros ali do Big Three fracassado, foi o único que realmente se doou pelo Brooklyn. Você pode falar muita coisa do Kevin Durant. Ele pediu para ser trocado, ele desistiu do Brooklyn Nets, mas ele desistiu depois de tentar tudo. Depois de tentar tudo. O Kevin Durant, ele tentou fazer o Brooklyn dar certo. Ele tentou, cara, só que chegou uma hora que, velho, não dava mais. A situação estava muito complicada. A diretoria do Brooklyn é uma diretoria Jim Carrey. E o Kevin Durant, ele quis sair depois de tentar tudo. Então, apesar de não ter sido campeão e tudo, de não ter chegado nem numa final, a passagem do Kevin Durant no Brooklyn não foi uma passagem ruim. Tanto que o torcedor não tem raiva do Kevin Durant, assim como tem do Kyrie e do Harden. Eu acho que o torcedor do Brooklyn, aí vocês me corrijam nos comentários se eu estiver errado, eu acho que o torcedor do Brooklyn odeia muito mais o Kyrie e o Harden do que o Durant. É difícil você achar um torcedor do Brooklyn que odeia o Kevin Durant. Eu desconheço, e ontem foi bem legal ver o carinho da torcida
ali com o KD, que ficou, né, falando que não queria vídeo, que não era para ter vídeo de homenagem, acabou tendo, e mesmo ele não querendo e tudo, teve vídeo e ele foi muito bem recebido. E falando agora sobre o outro reencontro que tivemos ontem, na verdade, foi o grande reencontro da noite, um dos reencontros mais esperados, foi o reencontro do Lillard com a torcida do Blazers. O Lillard, que é um dos maiores ídolos da história do Blazers, um dos maiores jogadores da história do Blazers. Eu considero ele o melhor jogador da história da franquia. Maior, a gente discute porque tem o Clyde Drexler, que é enorme pro Blazers. Mas melhor, eu acho que o Lillard é o melhor jogador da história da franquia. Ele reencontrou a torcida do Blazers ontem pela primeira vez, desde a troca pro Milwaukee Bucks. E, cara, foi bem emocionante a recepção que ele teve. Eu fiquei realmente emocionado em ver a torcida do Blazers aplaudindo o Damian Lillard de pé. Teve até alguns torcedores que choraram ali vendo o Damian Lillard. E quando eu vi essa recepção, me veio muito na mente a recepção da torcida do Thunder com o Russell Westbrook. Eu me lembro muito da primeira vez que o Westbrook encarou o Oklahoma City Thunder depois que ele foi trocado para o Houston Rockets. E eu me lembro que eu chorei. Eu me lembro que eu chorei. E eu me vi muito nos torcedores do Blazers ontem, né? Muitos torcedores emocionados, porque apesar do cara ter sido trocado, apesar do cara ter, né, feito da saída dele uma novela, ele deu a vida pelo time, sabe? Né? Eu sei que ele foi muito bem pago por isso, mas o Lillard, ele fez o que muitos jogadores não fariam. O Lillard teve várias oportunidades de sair do Blazers. Várias oportunidades. E ele só foi sair agora. E eu sei que alguns torcedores do Blazers podem ter pegado um bode do Lillard pela forma como ele saiu, né, dificultando pro Blazers arrumar um negócio mais vantajoso e tudo. Mas eu acho que o grosso da torcida do Blazers só tem respeito e gratidão pelo que o Lillard fez. Sabe, o Lillard, ele passou por muita coisa lá em Portland, viu? Teve que lidar com uma diretoria que negligenciou a competitividade por muito tempo e mesmo assim ele seguiu lá. Seguiu lá, óbvio, porque estava ganhando uma grana colossal, mas também porque ele teve, né? Ele tinha muito respeito, tem ainda muito respeito e muito carinho pela cidade de Portland. Se fosse só dinheiro, ele tinha ido para outro time e ia ganhar não a mesma coisa, mas ia ganhar uma grana bem parecida. Então, o Lillard, ele mostrou muito carinho, muito respeito com a cidade de Portland. E ontem ele foi muito bem recebido. Só que essa foi a única coisa boa da noite do Lillard, porque quem saiu com a vitória ontem foi o Blazers. O Blazers venceu por 119-116. Foi um jogaço. E no fim, não rolou Dame Time, mas rolou o Simmons Time. Né? Ontem rolou Anthony Simmons Time. O moleque decidiu de novo pro Blazers e deu a vitória pro time. Vamos lá, contar um pouquinho da história do jogo. O Bucks abriu o jogo melhor, né? O Bucks conseguiu abrir 5 pontos de vantagem depois de uma run de 7-2, só que com o Scoot Henderson jogando muito bem no primeiro quarto, o Blazers buscou o placar e o primeiro quarto terminou com apenas 1 ponto separando as duas equipes. No segundo quarto, o equilíbrio seguiu, né? Os dois times foram bem eficientes nos arremessos, cometeram poucos turnovers, então foi um segundo quarto muito pau a pau, só que ali no finalzinho o Blazers foi superior e foi para o intervalo vencendo por 2. No terceiro quarto, o jogo seguiu bem equilibrado, o Blazers estava bem, o Bucks também, só que o que acabou fazendo a diferença ali no terceiro quarto foi o banco do Bucks. O banco do Bucks entrou muito mal, né? Os minutos do Bucks sem os seus titulares não foram bons. O Blazers capitalizou muito bem em cima disso e conseguiu ir para o quarto período
vencendo por 5. E no comecinho do quarto período, nos primeiros 2 minutos, o Blazers aumentou a sua vantagem para 10. Foi a maior vantagem do Blazers no jogo. Só que aí o Bucks reagiu. E entrando ali no minuto final, o Damian Lillard cortou a diferença para apenas 1 ponto com uma puta de uma dunk. O Bucks chegou a virar, faltando 38 segundos ali com o Giannis, só que faltando 17 segundos, a estrela do Anthony Simons brilhou, né? Ele partiu para dentro, conseguiu um belíssimo de um floaterzinho nojento e matou o jogo, né? Com essa cesta, ele colocou o Blazers na frente. No finalzinho ali, o Bucks até teve a chance da virada, só que o Brook Lopes errou o arremesso, inclusive... Que decisão, hein? Da última bola na mão do Brook Lopes, hein, Doc Rivers? Brincadeira, hein? Não vou criticar o Doc Rivers. Tá cedo ainda. Vou esperar 5 jogos antes de criticar o Doc Rivers. Mas, pô, aquela última bola na mão do Brook Lopes foi sacanagem. Fora várias decisões equivocadas durante o jogo, várias rotações questionáveis, mas, de novo, não vou criticar. Vou dar 5 jogos pro Doc Rivers. Brook Lopes errou, Bucks perdeu e o Blazers saiu com a sua 15ª vitória na temporada e o Bucks sofreu sua 16ª derrota. Destaque da noite, Anthony Simons, 24 pontos para ele e eu tô até curioso para ver quantos game winners o Anthony Simons já tem nessa temporada, porque, velho, toda hora o moleque decide jogo. Impressionante o Anthony Simons, assumiu de vez a alcunha de franchise player do Blazers. Moleque tá jogando muito. Pelo lado do Bucks, o destaque vai pro Lillard, que apesar de ter chutado muito mal, terminou com 25 pontos e foi o grande nome da noite, né? Apesar de ter saído derrotado, ele foi o grande nome da noite por conta do seu retorno a Portland. Mas é isso, gente. Esses foram os destaques da rodada de ontem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever, de compartilhar com a galera. E é isso, né? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com 7 dias grátis para testar. Se você não tem um League Pass, vale demais a pena ter, porque lá você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo. E usando esse link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, você consegue se cadastrar, você consegue assinar o League Pass com todos esses benefícios e de quebra ajuda o canal. Então, se puder dar essa moral, eu irei agradecer muito. É isso. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.